agradecer ao Senhor essa oportunidade preciosa de estarmos aqui reunidos na casa do Senhor Jesus para mais uma vez adorarmos a Ele, aprendermos mais da sua santa e gloriosa palavra, em nome do Senhor Jesus. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Mais uma vez, vem, Espírito de Deus, aleluia. Vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aleluia. Vem, Espírito, aleluia. Graças a Deus. Vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Você pega a mão desse crente em nome do Senhor Jesus aí, pertinho de você. Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor que venha nessa noite nos abençoar, uma bênção que nós precisamos receber, para aquilo que o Senhor precisa. Maravilhoso é o Senhor nosso Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas nós precisamos falar com Ele, abrir o coração e dizer para Ele aquilo que nós precisamos receber da parte do Senhor Jesus. Eu quero pedir ao pastor Walsh que faça essa oração. Olha Deus por nós, em nome de Jesus. Oh, Senhor, Criador do céu e da terra, dono das nossas vidas, Deus que está governando agora, porque os olhos são como chama de fogo, e nessa noite nós, filhos do céu, estamos reunidos aqui na tua casa, para estarmos prestando a Deus culto, em adoração ao teu eterno nome.
planejamento que está cheia, e Deus já tem uma mensagem para o teu coração. Aleluia. Estou contigo, ó
Pois uma vez de contrabaixo, eu vim fazer a leitura da palavra de Deus. Que a leitura é a leitura desse culto nessa noite. Homem de Jesus. Amém? Nos abençoa. Vamos ser abençoados também. Glória a Jesus. Aleluia. Como é que a igreja não está assim, amém? Aleluia. Deus está falando conosco essa noite. Aleluia. Eu vou ler em Salmos. Deus, que milagre. Vou ler o capítulo, Salmo 142. Vou ler do versículo 1 até o 4. Na verdade, eu vou ler até o 5, amém? Aleluia. Vou ler e a gente finaliza o quinto versículo, todos juntos, amém? Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho já andava, escondera-se um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Mas, aleluia, versículo 5, todos, amém? A ti, ó Senhor, amém. Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Pode o mundo, irmãos, ter aflições, mas nós temos um Deus que Ele é a nossa porção. Ele é quem garante a nossa vitória, Ele é o nosso Deus. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus, nós já estamos, Pai, te adorando aqui nessa noite, Pai. Deus, que o Senhor vai derramar, Pai, a porção do teu Espírito, Pai, sobre nossas vidas. Derrama, Pai, o Espírito de Deus. Deus, criança, Pai, angustiado nessa noite, muitos corações aflitos, alguns com enfermidades, mas eu creio, Pai, que Deus é capaz, Pai, de arrancar qualquer mal, Pai. Que Deus pode curar, Pai, que pode transformar. Nós sabemos, Pai, que eles são pequenos. Deus, abençoe esse mundo, Pai, fale os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Seja louvado e adorado em nome de Jesus. Graças a Deus. Maravilha. Olha só. Esse mês aqui é o mês que todo mundo escolheu para sair dessa gente, pensa, né? Inclusive nós também, né? Graças a Deus. Bom, nós temos um culto marcado aqui, olha bem, para o dia, eu acho que é dia 14, me ajuda aí. É uma visita na casa da irmã Nalzira. Não é só a irmã Nalzira, mas também a irmã Maria. Tá? Nós estivemos lá naquela segunda-feira e depois nós fizemos naquela ocasião um compromisso de voltarmos ali. Vocês lembram? Amém? Que estava ali, né? E o nosso tempo ficou bem estrangulado, ficamos com essa dificuldade de estarmos ali, Paulo. Mas aí não teve jeito, nós falamos que estaria lá, então vamos ter que estar lá. A gente fica, né, não podemos furar, de forma que segunda-feira que vem, vai ser dia 14, segunda-feira que vem, nós estaremos lá na casa da irmã Nalzira, já tinha marcado, mas eu mandei um anúncio. Essa pessoa que colocou o nome aqui, eu não sei quem é, não está assinado. Uma Margarida. Margarida, vamos encontrar semana que vem uma data que nós queremos a igreja toda lá, em nome de Jesus, na casa da senhora, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Antes de terminar, depois de terminar o culto, vamos ver a melhor forma, melhor aqui, em nome do Senhor. A irmã Nery pede que oração pela sua neta, a irmã Amanda. Ela está passando mal, não é isso, irmã Nery? Nós estaremos orando por ela para que Deus possa dar livramento e dar saúde para a Amanda. Amanda que sempre está sendo lembrada pela nossa irmã Nery. Nós vamos estar orando por ela para que Deus Ele possa dar esse livramento. Irmãos, vejam só, nós estamos com vários irmãos, que hoje, mais uma vez, não podem estar aqui, não puderam estar aqui. A irmã
em nome do Senhor Jesus, ela já está aí na nossa programação de visita, porque ela precisa, e é uma irmã que nós estamos em vida com ela já há um tempo. E quando nós fomos lá, eu quero pedir aos irmãos que essas visitas da segunda-feira, os irmãos ajudem para que nós cheguemos lá com um número maior de irmãos, para que o irmão que está sendo visitado, recebendo a visita, ele possa se alegrar com a presença daqueles que vão lá. Então vamos lá levar alegria, amém? Então vamos lá levar esse júbilo, esse contentamento. Então nesse tempo, nos próximos dias, nós vamos estar fazendo essa visita à irmã, depois ela vai para mim, para a irmã Jonacia, a irmã Geraldina, segunda-feira que vem a irmã Nauzira, e na semana que vem vamos ver se nós vamos uma data aqui para nós nos alegrarmos também com a irmã Margarida, esse culto de aniversário. Eu quero pedir aos irmãos mais uma vez, pomposamente, vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Nós estaremos fazendo uma oração a favor da Amanda, viu, irmã Aldemir? E em favor desses irmãos que não podem estar aqui na igreja hoje, tá, irmãos? Vamos lembrar de quem? Da irmã Hilda, vamos lembrar da irmã Joaci, vamos lembrar da irmã Lauzira, vamos lembrar da irmã Sara, uma Lenita que precisa muito da oração, e Deus é Deus de poder. Eu tenho certeza que no momento que você estiver orando aqui agora, o Senhor vai ficar consolando e confortando esses corações desses irmãos e dessas irmãs para a glória do Senhor. Tem muita gente que poderia estar, mas não está, porque é uma opção que faz. Tem muita gente que queria estar, mas não pode, é opção, por uma questão de enfermidade. Mas Deus sabe de todas as coisas, e Deus é poderoso para a todos dar vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez a Deus. Pai bendito, Pai eterno, Deus glorioso, Deus tremendo e poderoso, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é digno de glória, de honra, o Senhor é digno de louvor e digno de adoração, Pai. Olha para a tua igreja, olha para o teu povo, bendito e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja agradecido o teu nome. Ainda ela abençoe a tua serva, ainda Joraci, que a minha mãe ainda, Senhor. Coloque a tua mão sobre a tua filha, pastor João Firmino, todos aqueles, ó Deus, que queriam estar aqui nesta noite, mas que por uma situação de saúde não puderam estar aqui. Mas o Senhor é Deus de misericórdia e de poder, graça. Assim nós oramos a Ti, Senhor, confiados na Tua palavra, confiados na Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos ouvir as nossas irmãs, irmã Rosália, que estarão glorificando ao Senhor Jesus. Aleluia. Pode vir, irmãs, vem glorificar o Senhor com alegria. Aleluia.
dízimos e ofertas para a obra do Senhor Jesus Cristo. E vai adorando a Deus, canta também, glorifica também, exalta o Senhor, entregue a Deus o melhor que você tiver. Aleluia! Adore e glorifique ao Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo céu. Nessa nossa introdução, nós temos que fazer a seguinte afirmação. E aí, preste bastante atenção nessa afirmação. Deus sempre quer falar e Deus sempre está falando. Vou repetir. Deus sempre quer falar e Deus sempre está falando. Qual é o problema que nós temos? Nós não queremos, uma boa parte das vezes, e nós não ouvimos Deus nos falar, porque nós não queremos ouvir. Olha o que eu estou dizendo. Rotineiramente, nós participamos de cultos, nós estamos sentados, e rotineiramente também, a palavra de Deus, ela quer entrar, ela quer chegar, e nós recuamos, recusamos a palavra de Deus. Eu sempre digo, vou repetir mais uma vez, que a Bíblia não é um livro que se entende intelectualmente. A Bíblia é um livro que se entende espiritualmente. Ou seja, o entendimento da Bíblia depende exclusivamente do Espírito Santo. Até o ponto que Jesus, uma certa vez, ele disse: vocês não entendem a minha palavra. Olha como Jesus disse. Aquele Jesus chegou no auditório, as pessoas que estavam ouvindo Jesus, e Jesus diz: sabe o que vocês não entendem? É porque vocês não são de Deus. Porque se vocês fossem de Deus, vocês receberiam a palavra, entenderiam, abraçariam, receberiam a palavra. Então veja que receber ou não a palavra, aceitar ou não a palavra, buscar ou não a palavra, é um divisor de águas. E qual divisor? De quem é e quem não é de Deus. A palavra de Deus, vou repetir mais uma vez, para quem é de Deus, a palavra de Deus
a palavra de Deus não pode ser, entre aspas, aquele mistério. Eu não entendo a palavra, eu preguei, eu não entendo o pastor, eu não entendo o irmão. Não, se você não estiver entendendo a palavra, ore mais. Olha o que eu estou dizendo, não está entendendo a palavra? Ore mais. Porque a palavra, ela é entendida pelo... Então traga o Espírito Santo para que você compreenda a palavra de Deus. Quem entendeu, diga comigo, amém? Amém. Outra observação que nós queremos fazer é que nós estamos, ao longo desse trimestre, estudando sobre algumas festas que eram celebradas pelos judeus. Mas não vou nem chamar de festas judaicas, porque não são festas judaicas, são festas do Senhor. Tem que entender isso, viu, João? A festa não é dos judeus, a festa é do Senhor. Então, em alguns desses nossos cultos aqui da terça-feira, nós estaremos falando ocasionalmente sobre algumas dessas festas que eram celebradas pelos judeus e que possuem um significado importante hoje dentro do cristianismo. Quem entendeu também, amém? Amém. Maravilha. Nós hoje vamos fazer um apanhado. Os irmãos estudaram esse assunto aqui no domingo. E ao longo da semana passada, esse assunto também foi estudado pelos irmãos. Então, algumas constatações nós precisamos fazer para que a palavra de Deus seja melhor esclarecida e melhor entendida. Eu oro a Deus, eu peço a Deus, para que você que está aqui hoje, essa palavra ela chegue no seu coração. E você entende. E eu vou dizer, se ela chegar, você entender, já é um bom sinal. E é um sinal maravilhoso. É um sinal de que você pertence a Deus. Amém? Muito bem. Tem aqui a nossa irmã Gil, que sabe disso muito bem. Alguém até diz uma frase assim: uma imagem vale por 1000 palavras. Olha bem, vou repetir a frase. Uma imagem vale por 1000 palavras. O que quer dizer isso? Ocasionalmente eu posso falar, eu posso trazer aqui, sim, eu vou falando. E se eu mostrar uma imagem, a imagem ela pode sintetizar, pode transmitir a ideia melhor do que eu falando. Pastor, o que isso tem na Bíblia? E o que isso tem a ver com a palavra de hoje? Deus sabe. Olha bem, Deus sabe de quê? De tudo. Inclusive da minha dificuldade. Da dificuldade que eu tenho de compreender melhor a palavra. Todos nós temos dificuldade. A palavra, ela é difícil. Eu diria até que é impossível. Só entendemos pelo Espírito Santo. Então, o que Deus, na sua sabedoria e na sua misericórdia, Ele faz? Ele usa, olha bem, Ele usa imagens para transmitir verdades. Olha o que eu estou dizendo, presta atenção. Deus usa imagens para Ele poder transmitir verdades. Este é o sentido das festas que eram celebradas pelos judeus. O que eram as festas celebradas pelos judeus? Eram ocasiões, a palavra festas, no hebraico significa exatamente isso, era um ajuntamento, assembleias. A Bíblia usa o termo de santas convocações. E nessas santas convocações tem uma outra palavra também no original do Antigo Testamento, que era como se os judeus eles estivessem ensaiando. Era como se fosse um ensaio geral. Para muita gente isso não faz muito sentido. Preste atenção. Eu vou repetir bem pausadamente, estou bem devagar para você poder compreender. O que eram as festas no judaísmo eram convocações, eram santas convocações, determinadas por Deus, em momentos específicos, veja bem,
E essas convocações, em momentos específicos, era como se fosse um ensaio. Um ensaio para algo que era maior. Por exemplo, eu vou fazer aqui um paralelo de uma ordenança que nós temos no cristianismo. E aí você vai entender muito bem. Por que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor Jesus? Aí nós temos alguns motivos. E um dos motivos para nós estarmos celebrando a Santa Ceia do Senhor é anunciando a sua morte até que ele venha. Aí eu poderia dizer o seguinte, seria ainda mais. Nós participamos da ceia do Senhor aqui como se fosse um ensaio. Entenda isso aqui. O que é a ceia do Senhor para mim, dentro da minha fé? Eu creio, quando eu estou participando da ceia, como membro ou como pastor, e com as duas coisas ao mesmo tempo, eu estou participando da ceia do Senhor como um ensaio. Eu estou ensaiando. E eu estou ensaiando para quê? Eu estou ensaiando para as bodas do Cordeiro. Quem entendeu isso aqui, diga comigo, amém? Amém. Então Deus usa para nós hoje algumas figuras, algumas imagens, e essas figuras e imagens elas apontam para algo no futuro. Deus usou as 7 festas celebradas pelos judeus como algo que Ele está nos ensinando. Então eu diria o seguinte, uma forma bem pausada para você entender bem. Nós vamos ter uma lista de 3 encontros que os judeus faziam anualmente, e eles celebravam nesses 3 encontros. Olha aqui para mim, olha as festas 7, olha aqui, 7 festas, 7 festas. Grava bem isso. Quantas festas? Não vai esquecer. Eram 7 as festas. Primeira festa, Páscoa. Dentro da Páscoa, ou junto com a Páscoa, os judeus eles celebravam também a festa dos pães ázimos e a festa das primícias. Então, repetindo, primeira festa, grave isso. Primeira festa, Páscoa. Segunda festa, pães ázimos. Está aqui. Por isso que a gente tem que saber. Páscoa, ázimos e festa das primícias. Mais tarde, 50 dias após a festa das primícias, havia uma outra celebração dos judeus. E qual era a outra celebração que os judeus faziam? A festa de Pentecostes. Depois da festa de Pentecostes, mais 3 festas, que a gente chama no bloco de tabernáculo. Quais são elas? Primeiro, a festa das trombetas. Segundo, a festa da expiação. Terceiro, a festa do tabernáculo. Total, 7 festas. Eu vou repetir com você, tenta gravar essas festas, elas são importantes. Está chamando a atenção. Primeira festa qual era? Páscoa. Segunda festa qual era? Pães ázimos. Terceira festa qual era? Primícias. A quarta festa qual era? A quinta festa qual era? Trombeta. A sexta festa qual era? Expiação. E a 7ª festa qual era? Tabernáculo. Se você falar para mim no final do grupo, a gente encontra aí fora, você fala, pastor, eu lembro de 3, eu vou dar a glória a Deus, aleluia. Eu lembro da festa da Páscoa, amém. Aí ele vai nos lembrar da outra festa, que é a segunda festa, pães ázimos. Era uma festa. E alguém vai me lembrar da terceira festa. Qual é o nome da terceira festa? Primícias. Alguém vai me lembrar da outra festa, a quarta festa, qual era? Pentecostes. Eu estou esperando a outra festa que vem aí na sequência, qual é? Trombetas. Qual é a outra festa? E a última festa. Agora, se você está com medo de festa de novo, misericórdia, irmão. Misericórdia. Misericórdia para mais ainda. Não diz lá mais ainda. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você tem que lembrar.
festivo, é ser alegre. Aleluia. Ser crente é ter alegria no Senhor Jesus. Amém, Jesus? É assim, é assim. Então vamos lá. Eu disse, enquanto eu falei sobre quantas festas aqui? 7 festas. O que são essas 7 festas? Na verdade, essas 7 festas são passos que o crente dá. São passos que o crente dá. Você está caminhando aqui na terra como crente e você vai dando alguns passos. E esses passos que você faz, que você dá nessa sua caminhada, esses passos que você dá, elas entram, esses passos entram em uma dessas festas. Por exemplo, primeira festa nós falamos da festa da Páscoa. A festa da Páscoa, o que ela simboliza? O que ela simboliza? A morte do Cordeiro Pascual. O que a festa da Páscoa simboliza? Que o sangue do Cordeiro, ele era aspergido na porta. O que significa a festa da Páscoa? Que a família entrava na casa, preste atenção, a família entrava na casa, passando pelos umbrais da porta, a família entrava, e o anjo destruidor, ele não podia, ele não tinha permissão, não tinha autorização para entrar na casa, porque aquela casa, ela era protegida. Amém, Jesus? O que significa a Páscoa? A Páscoa significa a palavrinha-chave, é paz. Paz. Preste atenção, Páscoa significa paz. Por quê? Porque o Cordeiro morreu. Se a Páscoa significa paz, significa que o sangue de Jesus nos perdoou. E se nós somos perdoados, nós temos paz com Deus e temos a paz de Deus. Por isso eu perguntei aqui domingo, quantos irmãos aqui já passaram pela festa da Páscoa? E aí a resposta foi aquele olhar de paisagem. Pastor, será que eu já passei pela festa da Páscoa? É melhor ficar quieto. Mas deixa eu dizer, quando é que você passou pela festa da Páscoa? Quando você aceitou o Cordeiro Pascual. Amém. Quem é o nosso Cordeiro Pascual? Jesus. E o que o sangue de Jesus fez para a igreja? Nos lavou e nos perdoou dos nossos pecados. Então veja, o crente, você aqui hoje, olha aqui para mim, você aqui já deu o primeiro passo. A primeira festa que os judeus celebravam e que nós vamos lembrar dela hoje, a primeira festa significa que nós fomos perdoados. Hoje nós somos salvos. Hoje nós temos certeza da nossa entrada no céu pelas portas. Hoje nós temos certeza, irmã Margarida, que nós estaremos lá na glória, no dia do arrebatamento. Então, se eu perguntar a você agora, você já passou pela festa da Páscoa? Você não pode ter dúvida. Ou, não estou falando de ninguém, ou você está desligado ou tem dúvida. Você não pode ter dúvida. Você não pode ter dúvida. O crente em Jesus, o crente, ele tem que entender isso. Que a Páscoa, a festa da Páscoa para os judeus, significa a nossa aceitação. Nós deixamos o Egito, estamos saindo do Egito, deixamos o mundo. E quando é que nós deixamos o mundo? Quando nós aceitamos a Jesus. Então, se eu perguntar, você passou pela festa da Páscoa? A resposta é sim. Tem que responder para a igreja, irmão. Você tem que falar para a igreja. Você já não está no Egito mais. O Egito já não te pertence. Você não é propriedade do Egito. Você pertence a Deus. Quem já passou pela festa da Páscoa deu glória a Deus. Então são quantas festas? 7. Agora menos uma. Por que menos uma? Porque você já passou pela primeira. Quando o povo de Israel estava celebrando a Páscoa, aquilo ali era um ensaio. Porque quando eles matavam o cordeiro, presta atenção, cordeirinho, né? Não. Eles estavam saindo, eles estavam anunciando que brevemente o cordeiro enviado por Deus estaria dando a vida por nós. O interessante, é que por aproximadamente 1.200
estavam, entre aspas, ensinando, eles estavam pregando através da imagem. E quando Jesus veio, aí já não estava mais ensaio, eles não entenderam. Vocês entenderam? Entendeu, filho, a contradição? Eu estou ensaiando. Eu estou aqui fazendo ensaio com esse cordeiro, mas esse cordeiro aí aponta para o cordeiro que é o Filho de Deus. Aí no dia que o Filho de Deus veio, eles não entenderam. Ensaiaram por 1000 anos, mais de 1000 anos. Mas não adiantou nada. A cabeça dele não adiantou nada. Lembra que eu falei que nós temos dificuldade de entendimento? Porque o diabo ele segue entendimento. A gente está aqui participando da ceia, apontando para as bodas do cordeiro. Tem muita gente que não entendeu. Aí quando ele aparecer aqui para participar da ceia do Senhor, onde é que vai para a igreja? Nas bodas do cordeiro. Amém. Porque isso aqui é apenas um ensaio. Ensaio para onde? Para as bodas do cordeiro. Então, chega um dia para uns que não adianta ter. Você tem que ser o quê? Arrebatado. Qual é a segunda festa? Deixa eu ver se alguém lembra. Pães ázimos. O que pães ázimos? Era o pão, sem fermento. Por que o pão que os judeus comeram quando saíram do Egito tinha que ser sem fermento? É fácil para você. Fácil. Principalmente para as irmãs. Viu, Adriano? Somente para a irmã Hélia. Viu, Hélia? O pão com fermento, quando você coloca fermento na massa, o que você tem que fazer, ô Luciana? O que você tem que fazer quando o pão ou a massa está fermentada? Você já coloca fermento e já coloca no forno. É assim que você faz? Me ajuda aí, Luciana. Como é que tem que fazer esse pão? Faz esse pão para nós, dá a receita. Tem que fazer o que? Alguém já falou aí, acho que o Varão já falou. Tem que fazer o quê? Tem que esperar? Porque a massa tem que fazer o quê? É assim, irmãos. Tem certeza que é assim? Qualquer dia vai fazer esse pão. Aí a massa vai o quê? Agora veja comigo, preste atenção. Por que o pão era assim, fermento? Irmão, preste atenção. Lá Moisés dizendo lá no povo: ei, povo, nós vamos sair aqui do Egito. Moisés, sabe como é que é? É rapidinho, tem que sair logo. Ô Moisés, dá tempo de fazer o pão com fermento? Aí Moisés diz: é claro que não, rapaz. Se você coloca fermento, você vai ter que ficar esperando. E quando você ficar aqui esperando esse fermento fazer efeito na massa, o povo já sai e você fica para trás. Quem entendeu alguma coisa aí? Amém. Você entendeu por que o pão não podia ter fermento? Quem entendeu? Levanta a mão de verdade aí. Amém. Porque colocar fermento na massa significa que você tem que ficar esperando a massa crescer. E aí, mas o povo está saindo depressa, é rapidinho. É por isso que o pão sem fermento é o símbolo também da saída da igreja da terra. Porque no abrir e no fechar aqui. Por isso que a segunda festa era pão sem fermento. Repetindo, era pão sem o quê? Por que o pão era sem fermento? Me ajuda aí, porque havia o quê? Rapidez para poder sair do Egito. Agora, quando se fala de fermento na Bíblia, principalmente através de Paulo, o fermento na Bíblia é símbolo do pecado. Agora veja bem, na primeira festa, chega, olha aqui, eu dei o primeiro passo. Meu primeiro passo na primeira festa foi através da festa da. Agora, eu aceitei Jesus. Eu faço para entender isso aqui. Meu Deus do céu. O Espírito Santo de Deus está querendo te ajudar. O Espírito Santo, olha bem, estou falando, o Espírito Santo está querendo te ajudar para você entender. Ajuda o Espírito Santo também. Bom, você deu o primeiro passo, aceitei Jesus. Quando você aceita Jesus, você está cheirosinho, né? Sem pecado nenhum. A vida sua já está toda transformada. Você já chega que aceitou Jesus com a roupa já toda certinha, aquela coisa. É assim que acontece? Não. Depois que você aceita Jesus, o que tem que acontecer? Me ajuda aí. Tem que fazer o quê? É por isso que aí vem a segunda festa. São os pães ázimos. Você aceita Jesus na Páscoa e depois da Páscoa você vai fazer
Quem compreende a Bíblia comigo? Amém? Amém. Amém, Jesus. Por isso que Jesus, entre outras frases que ele diz maravilhosas, ele diz: Eu sou semente do mim, o pão vivo que desceu do céu. Pão vivo que desceu do céu, por quê? Porque era pão sem fermento, pão sem pecado. Não havia pecado, Jesus. E aquele que diz que alimenta tem a vida eterna. A outra festa das primícias. A festa das primícias significava que a primeira oferta primícia era no domingo. E essa festa das primícias significa o quê? Significa o levantamento que Deus está fazendo de homens e mulheres hoje na obra do Senhor Jesus. Você faz parte dessa primícia. Deus te levanta. Deus te levanta. Estamos sendo ressuscitados com quem? Com Cristo. Porque na festa das primícias, quem é que ressuscitou na festa das primícias? O próprio Jesus. Jesus, então, ele morre, não é no ensaio? Oh, irmão, não é no ensaio, amém? Amém. Então agora é para valer. Jesus, ele morre no dia da Páscoa. Na hora que o cordeiro vai vir a sacrificar, 3 horas da tarde, na sexta-feira, Jesus morre. No outro dia, mais asas. E no outro dia, das primícias. O que aconteceu na festa das primícias? Quem ressuscita no domingo? Jesus. 50 dias depois, olha aqui para mim, irmão, 50 dias depois da festa das primícias, aí vem a quarta festa. Qual o nome da quarta festa? Agora veja, eu passei pela festa da Páscoa, passei pela festa do Erasmus, festa das primícias. Agora vamos ver se todos passaram pela festa do Pentecostes. Vamos ver se todos já passaram. É porque tem um que está na frente, outro está caminhando, outro está começando. Tem alguém que acabou de aceitar Jesus e que está aí na festa da Páscoa, mas ainda precisa passar pela festa do Pães. Você está entendendo que a vida do crente ela está nessas festas? Quem está entendendo isso aqui direitinho? Amém? A sua vida está aqui. Não tem como não entender. Deus, ele quer te revelar através de imagens. E a festa de Pentecostes, pastor? É fácil. Atos 2, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Veja bem, Deus deixou um dia determinado para derramar o Espírito Santo. Qual é o dia? Vai aí, irmão. Ei. Vai abrir. O que significa isso? Presta atenção. Presta atenção. Pastor, quantos crentes passaram pela festa do Pentecostes? A Bíblia vai nos dizer que eram mais ou menos os 500 crentes que havia nessa época. Já haviam 500 cristãos. E apenas 120 foram cheios do Espírito Santo. Agora veja, estavam todos reunidos. E todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. O que significa isso? Que quem não estava reunido não foi. Olha o versículo de número 2. E de repente veio do céu o som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Veja bem, batismo com o Espírito Santo. Para quem? É para quem está reunido. E quem não está reunido não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eram 500 cheios, só 120 estavam reunidos. E aqueles 120 que estavam na igreja, veja bem, 120, pouquinho mais de 20%. Pouquinho mais de 20%. Só eles foram cheios do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que todos foram cheios, não significa todos crentes. Significa todos aqueles que estavam reunidos. Aleluia, você pode dar glórias a Deus por isso? Aí veja o versículo de 2, me ajuda aí. E de repente veio do céu um som como de um vento, o quê? O que veio? Um som. Primeiro elemento aí, veio o quê? Um som. Depois veio o quê? Vento. E esse vento, qual é a característica dele? Veemente e impetuoso. E esse vento encheu toda a casa em que estavam reunidos. Eles estavam assentados. O verso 3 vai falar o terceiro elemento. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Para 3 elementos. Abre aqui para mim.
Primeiro elemento, som. Segundo elemento, vento. Terceiro elemento, fogo. Eu vou explicar melhor esses três elementos para vocês da seguinte forma. Presta atenção. Presta atenção. Toda vez que você tem vento, fogo, línguas, vozes, trovões, você pode entender como são trovões. Você viu esses três elementos aí na Bíblia? Deus está presente. Então, esses três elementos, o nosso pastor, comentador da escola, ele vai chamar de elementos teofânicos. Teofânicos. Presta atenção. Quem quer que o céu diga amém? Amém. Para entrar no céu tem que entender isso aqui. Você tem que entender isso aqui. Presta atenção. Fala para baixo. Lâmpada nos meus pés aqui. Se você não tem lâmpada, você vai para onde? Você precisa de lâmpada. Se tiver escuro, você vai para onde? Por aí. Então veja comigo. Nós temos, na verdade, no Antigo Testamento, um outro momento em que havia trovões, em que havia relâmpagos e havia vozes. Os estudiosos da Bíblia do Antigo Testamento, eles vão dizer que os relâmpagos, os trovões eram vozes. E os judeus, eles saíram. O que aconteceu? Olha bem, o que aconteceu no Sinai? O que aconteceu no Sinai foi o seguinte: Deus estava entregando a lei através de a lei escrita onde é? Me ajuda, escrita onde? Em pedra, tábuas. Mas veja que essa manifestação que nós vamos ter no Sinai, ela vai se repetir agora em Atos capítulo 2. Por quê? Porque aqui nós vamos ver som de um vento violento, nós vamos ver fogo, línguas rebatidas como que línguas de fogo. Então veja, se no Sinai era uma lei escrita em pedra, em Atos Apóstolos capítulo 2, a lei não é escrita mais em pedra, mas é escrita no coração. É por isso que você tem que entender, e aí eu fico pensativo, reflexivo com essas igrejas que têm uma proposta completamente diferente, que não é evangelho, porque o evangelho é a palavra de Deus. Você tem que entender o seguinte: quando você passa pela festa de Pentecostes, você é cheio do Espírito Santo de Deus. E mais, você é cheio para quê? Você é cheio para que a lei do Senhor ela seja escrita dentro do seu coração. A lei do Senhor está aqui, ó. Aleluia. Não está mais em pedra, ela está aqui. E o que significa a festa de Pentecostes? Eu vou dizer também outro significado que é importantíssimo, outro aspecto importantíssimo. Se a primeira festa era paz, a festa de Pentecostes, sabe o que ela significa? Poder. Vou repetir de novo: poder. Quem passou pela festa de Pentecostes recebeu o quê? Poder. A Bíblia diz assim: recebereis poder. Poder para quê? Vou explicar para quê. Gritar. Primeiro que o crente já fica com medo de falar que ele é poderoso. Ele já acha que isso é coisa meio arrogante. Sou poderoso. Não. Você é poderoso. Agora eu vou explicar para que você é poderoso. Você não é poderoso para bater ninguém, brigar com ninguém. Você é poderoso para quê? Você passa por uma luta, você pode vencer aquela luta. Alguém falou de você, você tem poder para vencer. Veio um dardo do adversário contra a sua vida, você já, olha bem para mim, você já recebeu poder. O crente só cai se ele perder o poder, mas se ele estiver mantendo o poder, que é o Espírito Santo de Deus na vida dele, o crente é poderoso, não cai. Aí depois você ouve: pastor, está caindo aqui porque
está perdendo poder. O problema, o crente tem que entender que o problema, olha aqui, o problema não está fora de mim. O problema está. Você só vai cair, não é porque eu não quero ser mais crente. Por que eu não quero ser mais crente? Eu não quero ser mais crente porque eu não suporto. O Jonathan está me perseguindo. Não, o problema não é o Jonathan. O problema não é ele. O problema está aqui. Ei, o problema está aqui. Como assim, pastor? Porque você recebeu poder. E o poder que você recebeu é para quê? Não é para você aparecer. É para você vencer todas as lutas ciladas do adversário na tua vida. O vizinho está falando mal, há uma luta no emprego, a perseguição na escola, mas você vence por quê? Porque você recebeu poder. Eu vou repetir uma vez só, cara. Às vezes a gente não está falando, pastor, eu vou sair da igreja, eu estou desviando, você quer me ensinar? Não, tá bom. O que eu posso fazer? Ô Jonas, o que eu posso fazer? Você quer ir para o inferno por quê? Aí o irmão vai dizer o que ele quer ir para o inferno. Eu quero ir para o inferno porque eu não suporto esse banco aí. Vou sentar nesse banco aí, que o negócio aí, quando prego, ninguém na franja, eu quero ir para o inferno porque eu não quero ser lá no banco da igreja. Aí o irmão fala, pastor, eu vou conversar aqui. Eu vou falar o quê para ele? Eu vou falar que é melhor ficar aqui do que ir para o inferno da esquina. E o sofrimento da eterna. É melhor deixar ele quietinho aqui. Porque eu vejo, eu não fico pensando, Deus, como é que tem alguém que troca a salvação por uma bobagem? Bobagem. Pastor, a partir de hoje eu não sou mais crente. Por quê? Porque eu não peguei o microfone essa semana, não tive não oportunidade. Foi meu presentinho, né? Você quer ir para o inferno porque você não pegou o microfone. O que deixar de ser crente significa que ir para onde? Ir para o céu. Quando você diz eu não quero ser da crente, você está indo para onde? Não ser crente significa caminhar. O que significa você hoje estar aqui? Você está no caminho. É estreito mesmo. A palavra é estreita. O caminho é estreito. Os costumes são estreitos. Tudo aqui é estreito. Mas você quer ir para o céu, você quer, né? Amém, Jesus? Amém. Não fica lançando qualquer bobagem, não. Fica firme, em nome de glorificado seja o nosso Senhor. Recebereis o quê? Aí a Bíblia diz: quando eles receberam o poder, qual vai ser para mim fazendo favor? Olha o que vai acontecer. Eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo eles conseguiam. Versículo assim. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Versículo 6. E ajuntou-se uma grande multidão, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. Coloca lá para nós. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? O verso 8 diz assim: como, pois, os ouvimos cada um na língua em que somos o quê? Mas o que eles faziam? Glorificavam a Deus. Quando a Bíblia diz, olha bem, quando a Bíblia diz que eles glorificavam a Deus, você já sabe o que é glorificar. A palavra glorificar significa fazer alguém conhecer. Vamos dar glória a Deus. Dar glórias a Deus significa fazer Deus ser conhecido. Como é que eu faço para eu ser conhecido quando eu prego sobre o Senhor? Como é que eu faço Jesus ser conhecido? Estou pregando sobre Jesus. Cristo é o centro. Uma mensagem cristocêntrica, ela glorifica Jesus. Agora veja isso aí. Veja. Um crente que não tem poder, presta atenção que ele é diferente. Dá um microfone com um crente sem poder. Tem gente que não gosta do que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. Você dá um microfone para alguém que não tem poder. O que acontece? Vocês sabem disso muito bem. Os obreiros aqui sabem disso muito bem. Você
microfone para alguém que está cheio de pecado. O que acontece com o culto? Você manda alguém pregar, você sabe disso muito bem, que está com a vida toda enrolada. Aí eu falei para você quer conhecer alguém? Dá o microfone para ele. Quando a pessoa estiver usando o microfone, cantando, pregando, fazendo qualquer obra de Deus, se estiver cheio do Espírito Santo, você vai sentir a alegria de Deus. Se não tiver, você vai sentir uma tristeza profunda na sua alma. A igreja, então, ela passou a glorificar a Jesus. E por que a igreja estava glorificando a Jesus? Porque estava cheia do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Irmão, se você for pregar sem o Espírito Santo, não tem jeito. Se você for cantar sem o Espírito Santo, não tem jeito. Se você fizer qualquer trabalho sem o Espírito Santo, não tem jeito. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo ele glorifica Jesus através da sua vida. Aleluia, aleluia. Aí você recebe poder para vencer. Aí você recebe a unção de Deus para poder fazer a obra do Senhor Jesus. E quando você canta na unção, Felipe, é isso que você falou, não precisa de violão, né? Não, você puder usar, usa. Mas não é isso que vai determinar. O que vai determinar é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Vamos terminar isso aqui. Olhando para baixo aqui, amém? Muito bem, no Sinai, quando Moisés desce do Sinai, tinha uma turma que desviou logo. Pastor, faltou um culto, já desviou a metade da igreja. Aconteceu isso, aconteceu. Ficou um outro pastor lá chamado Arão. E um pastor chamado Arão, ele bobeou e balançou. E quando ele balançou, todo mundo começou a adorar outros deuses. Quando Moisés desce, Moisés, Josué, tem um som diferente aí, daqui a pouquinho, quando ele estava todo mundo praticando lá idolatria. Sabe quantos que morreram? A Bíblia diz que quase 3.000 morreram. Quase 3.000 morreram. Quantos morreram? Quase 3.000. Agora, quando Pedro prega a palavra de Deus, aí é uma nova dispensação, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus com os olhos. Lá 3.000 morreram, quase 3.000 morreram, e agora quase 3.000 se converteram. Pastor, é coincidência? Não. Deus trabalha com a sua mente para você entender. Não quero entender nada. Não tem jeito. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Pastor, o que é ser crente? Ser crente é saber quem você é, saber quem Deus é. Saber qual caminho que você está aqui. Não é fanático, não é? Nós somos crentes, veja bem. Você sair da sua casa, você tem uma razão para sair da sua casa. Você tem um motivo para ter saído da sua casa. Você não sai da sua casa com um robôzinho. A inteligência artificial falou para você, vai para a igreja, você veio para a igreja. Não, você veio para aqui porque você tem uma convicção. É como alguém diz, eu sei. Olha aí, eu sei em quem eu tenho crido. Você pode dar glórias a Deus por isso? Por isso aqui, às vezes eu não vou pedir o tamanho da cabeça, excesso de trabalho profissional, eu acho que não vou para a igreja, vou ficar um pouquinho, passar essa terça-feira, mas é isso que o Senhor coloca no coração e a gente prega aqui em Jesus, cura que Ele é o nosso descanso. Então diga, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Oh, aleluia. Você sabe o que aconteceu com Gadareno? Presta atenção, Gadareno estava doidinho da cabeça. Gadareno era doido. Doido porque estava o quê? Endemoniado. Quantos demônios havia ele? 6.000. Então Gadareno doidinho estava gritando.
Jesus passou lá, o que aconteceu? Aquele gadareno foi o quê? Liberto. E aqueles demônios foram embora. Você foi liberto, os demônios foram embora. Foram embora, em nome de Jesus. Ele chegou, a vitória chegou, a bênção chegou, aleluia, aleluia, aleluia. E depois, o que aconteceu com o gadareno? Sabe o que é? Ficou com a vontade de descansar, agora vou descansar. Você viu o beleza, vou descansar, sentar. Voltou a roupinha dele, ficou lá, sentadinho, ouvindo Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Você entendeu? Você entendeu o que está por trás de muito cansaço? Oh, glória, aleluia. Você está compreendendo que ele tinha uma palavra de Deus aqui nessa noite? Amém. Aquilo que não te deixa concentrar, cuidado, o problema de concentração, eu consigo concentrar. Então, quando eu olho a Bíblia, eu começo dizendo daqui a pouquinho, eu quero pular logo para eles. Não dá ali. Aí depois Daniel nem terminou de ler o primeiro versículo, eu quero agora para o Apocalipse. Olha Deus, o Senhor quer te dar tranquilidade na alma. Aleluia. E a última festa é a festa chamada Tabernáculo. O escritor aos Hebreus diz: ainda há um descanso para o povo de Deus. Fique bem, em nome de Jesus. Oh Senhor, Pai de Deus, Pai eterno, em nome de Jesus. Deus. Traz libertação, Senhor, para a vida desse crente. Traz libertação para esse coração, Senhor. Liberta esses sentimentos que tem amarrado essa tua filha. Liberta esses sentimentos que tem amarrado o coração do teu servo, Senhor. Meu Deus, essa mente cansada, liberta, dá descanso em nome de Jesus Cristo. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na noite. Oh Senhor, em nome de Jesus, descansa em Deus. Olha o que o Senhor te fala dessa descansa nele. Porque a sua preocupação não vai resolver. Eu vou dizer de novo, a tua preocupação não vai resolver. Você está entendendo direitinho? Fica comigo, amém? Você está recebendo a palavra de Deus. Eu vou repetir mais uma vez. A tua preocupação não resolve o problema. Você pode morrer para este, para aquele, para aquela. Não vai resolver. Quem resolve é o Senhor que te dá descanso. Aí em antigo já dizia assim, né, Felipe? Não só maior para nós aí. Vou colocar bem devagarzinho. A só maior? Não desespera.
esteja aqui presente, vamos fazer